Muito bom dia, meu nome é Leandro Halt, eu sou estudante de Urologia pela Universidade Federal da Lagoa, e hoje, na reunião do dia de vista, a gente vai apresentar um artigo sobre a aparência do músculo elevador do ânus na subdivisão de defeitos no nível 3 do suporte vaginal em suas estruturas em mulheres com e sem prolapso de órgãos pélvicos, um estudo baseado em ressonância magnética, principalmente, que é o foco dessa apresentação. Ele é um estudo feito na República Tcheca, é um estudo que foi aceito até recente, de agora, de 2023. E vamos começar já com a nossa introdução, falando principalmente só de algumas siglas que a gente vai ter que usar, querendo ou não, aqui. Ele aposta como músculo elevador do ânus pubulão, cubo visceral PNV, cubo retal, cubo anal, que são os dois principais que eu vou citar aqui de forma recorrente. Vocês vão ver que ele cita logo mais à frente a respeito de lesões dessas duas estruturas. Ele cita apenas o helicoxígeo, principalmente na posição da introdução, mais para citar em relação ao suporte muscular elevador do ânus, mas ele não volta tanto nele. E o nível 3, que é o que a gente tem falado, que é o suporte vaginal, principalmente na porção distal da vagina, os 2 a 3 centímetros do anel e menor. Na discussão eu vou voltar a falar um pouquinho mais a respeito do nível 3, mas a introdução é mais fazendo uma revisão anatômica sobre o que é o que, tá? E as figuras das próprias imagens vão nos ajudar a ter mais noção. O estudo é um estudo retrospectivo observacional, feito em um único centro, de 2014 a 2022. O primeiro grupo são de 64 nulíparas assintomáticas, então ele já aponta, usando essa porção de materiais e métodos para falar com isso, ele já aponta aqui que essas 64 nulíparas vão ser um dos primeiros objetivos do estudo. É exatamente avaliar o que seria a anatomia nessas pacientes e fazer uma revisão com um aparelho de ressonância que, teoricamente, seria melhor, com cortes menores de 2 milímetros, comparado com o que eles já tinham na literatura de 4 milímetros. Eles voltam a citar isso depois da discussão. E o segundo grupo, com 530 pacientes sintomáticas, assintomáticas no sentido de que são pacientes que teriam prolapso. Dessas 530, ele cita posteriormente que 4 delas foram excluídas, não que elas tenham entrado nos critérios de exclusão. Todos esses pacientes aqui já passaram por critérios de exclusão e inclusão aqui citados, mas os 4 são mais por uma questão de imagem mesmo. Eles tinham alguns artefatos que impediam a avaliação adequada. Em relação à avaliação das imagens, elas eram feitas por 2 radiologistas. Era um estudo, a princípio, com os radiologistas, eles estavam cegos para quem eram os pacientes. Eles só avaliavam as imagens. Quando havia alguma discordância entre os dois radiologistas, havia um terceiro que fazia uma reavaliação, também sem saber o resultado dos 2 prévios. Então, eles tentavam entrar num consenso. Os critérios de exclusão, só para citar, então, cirurgia prévia abdominal vaginal ou manejo de incontinência de esforço com inserção de tela sintética, isso é importante. Aqui ficaria, quando a gente começa a ler o artigo, pode ficar uma certa dúvida se é para todos os tipos, mas ele deixa bem claro depois que é realmente só para os pacientes que tiveram inserção de tela. Pode ter feito algum procedimento para incontinência ou outro que não usou tela e ele não seria excluído. O critério de inclusão, que seriam sintomas de prolapso vaginal, sintomas clínicos de POP, que é prolapso de órgãos pélvicos, intervalo mínimo de 3 meses de impacto vaginal e um período mínimo de 1 ano de uma cirurgia reconstrutora para algum manejo de prolapso. Tá? Seguindo então com as imagens, essa figura aqui ela vai ser uma representação do que seria considerado o grupo normal, mais uma revisão anatômica daqueles 64 que eu havia citado. A legenda aqui ao lado só para nos auxiliar. Note que o ponto zero ele está aqui no ligamento arqueado público, ligamento arqueado público, fica logo abaixo ali do pubis. Ele não tem uma imagem muito boa, mas dá para ter uma noção aqui. Então, olhem que ele coloca como -2, 0, +2. Isso aqui é um número de milímetros em relação ao ponto zero que eu acabei de citar. Então, como eu havia citado lá no começo da introdução, ele vai retornar, vira e mexe nesse PAM, que é o cubo anal e o cubo retal, que são os alvos da avaliação principal desse estudo e é o que a gente vai rever nas tabelas aqui a seguir. Então, tomar um momento aqui para ver as imagens e a gente vai seguir, porque o que vai ser mais interessante vão ser as alterações. As aferições do grupo 1 estão mais relacionadas ao tamanho. Ele relata que, em relação à literatura que ele já havia visto, não tem muita diferença, mas ele cita que o estudo dele acabou sendo um pouquinho mais aprofundado e mais voltado, realmente, para detalhes em tamanho dessas estruturas. Seguindo, então, já dando tempo para avaliar essa tabela. Ela é só citada, ele não se aprofunda muito.
A caracterização do grupo 2 ele se aprofunda um pouquinho mais, ele tem uma divisão em três partes, duas partes, na verdade, eu tive que dividir em três para a tabela bastante grande. Aqui ele só cita a questão da paridade, é um ponto interessante que a gente pode ver mais à esquerda, a idade dos pacientes. Uma coisa interessante que eu acabei não comentando, note que a idade desses pacientes, o grupo 2 acaba tendo, que é o grupo de pacientes que tem algum quadro de prolapso, são pacientes sintomáticos, eles são pacientes com uma idade um pouco mais avançada, sendo que no grupo 1 a média vai ser ali com 28 anos, no grupo 2 aqui com 57 anos. A gente vê isso aqui por esses números, 192 pacientes nessa faixa de 56 a 65. Detalhes obstétricos, também é interessante ver que tiveram 9 pacientes que não têm histórico de parto, paridade zero ali, que dá para ver logo na primeira numeração. O tipo de parto, ele coloca um instrumental, apesar dele não colocar no texto, ele especifica na tabela que é realmente só o uso de fórceps, em um paciente com a realização de cesárea. Os parâmetros aqui utilizados também, caso ficasse alguma dúvida, fica mais claro nessa tabela, mais olhando agora na coluna da direita, o status uterino e o histórico de cirurgias para tratamento de prolapso prévio. Note ali que ele faz uma diferenciação entre cirurgias com e sem esterectomia. O número de cirurgias com esterectomia ele só foca quando há uma esterectomia presente. Então, por exemplo, cirurgias sem esterectomia, ele não numera, ele não coloca isso em texto e não especifica também na nossa tabela, na tabela do grupo. O estágio do POPQ, um detalhe em relação ao POPQ, eu vou chegar mais à frente, mas guarda esse número, ele não foca tanto nessa questão do estágio, ele foca mais realmente na questão anatômica. O ponto mais baixo de prolapso é um detalhe interessante, que ele só comenta em relação a acima ou abaixo do ímã. Pontua aqui ponto a ponto de qual a pontos do POP que estão mais alterados os pacientes, mas acaba que ele não dá tanta ênfase nisso também no texto, nem nessa discussão. Agora, o que ele dá uma certa ênfase é realmente na localização do POP, principalmente anterior pela descrição dele nessas pacientes, ele não faz uma correlação dessa questão de ser anterior, se é apenas central, se é posterior, junto, em relação às alterações que eu vou citar mais à frente, em cima daqueles músculos. Mas é um achado da análise de dados dele e vale a pena que a gente comente. Então, um exemplo de lesão tipo 1. O que seria a lesão tipo 1 que ele cita? Ele cita dois tipos. A tipo 1 seria apenas uma questão de perda de espessura muscular, perda de tônus muscular, o músculo vai perdendo fibras, e isso seria avaliado aqui nessa imagem. Essa é uma paciente relativamente jovem, paciente de 32 anos, e o que a gente vê aqui, que está apresentado na figura, veja, as duas setas brancas aqui nesse ponto zero, eu vou usar os pontos de corte que eu havia comentado previamente, lembrando que zero aqui no ligamento arqueado púbico, que seria a nossa pontuação zero, e menos 2 é menos 2 milímetros em sentido cranial, ou seja, mais 2 milímetros em sentido caudal, e o resto é tudo cranial quando a gente tem um número associado ao sinal positivo. Então, tem aqui as duas setas brancas no zero, que seria inserção, note que a inserção está adequada. As setas transparentes, eles são uma representação de como esse músculo ele vai estar aqui reduzido na sua espessura. Então, ele fala tanto do PAM quanto do PRM no cubo retal, o cubo anal quanto o cubo retal, eles estariam reduzidos nesse paciente. Então, seria o que ele fala como exemplo principal de uma lesão tipo 1. E, na sequência, ele mostra também aqui no mais 10 e no mais 12, também áreas de afundamento muscular. Eu vou voltar nessa discussão depois, mas ele cita que provavelmente existe uma relação em relação à maior idade dessas pacientes, em alguns casos, porque perda de tônus geral, perda de inervação, mas eu vou voltar nisso a falar mais à frente. Um exemplo de lesão tipo 2, agora eu não deixei a legenda, até porque a gente tinha previamente. Mas voltando, a lesão tipo 2 é a perda realmente da inserção. Ela não tem uma ligação adequada que deveria ter nesse paciente. Então, note que aqui a seta branca mostra onde está adequado, onde tem a ligação correta, e a seta transparente eu deveria ter no lado contralateral, que seria o lado direito desse paciente, o mesmo ponto de ligação. Então, eu não tenho. Então, aqui é um exemplo. Essa paciente aqui era uma paciente com um pouco mais de idade, paciente acima de 50 anos, se me comemorar, ela 57 anos. Seria mais ou menos a média do grupo 2. Os defeitos do músculo elevador do ânus que eu havia comentado, então, que ele ia citar mais à frente. O LM, que é o músculo elevador do ânus como um todo, então 77,6% dos pacientes no total vão ter alguma alteração
de músculo elevador do ânus. A lesão do tipo 1, na sua maioria, foi bilateral. É interessante, ele cita isso também, é bilateral tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, por vezes com o combinado desses pacientes, apesar de não ser o mais comum. Então, acho que a lesão tipo 1 é a mais frequente. Eu vou voltar nisso na discussão, mas aproveitando para pontuar, como eu falei já, até pela idade deles, eles suspeitam que seja porque não necessariamente ocorreu uma lesão de parto ou ocorreu uma lesão em algum procedimento, mas também por perda de tônus natural da idade. E as lesões de tipo 2, ele acredita que estejam mais relacionadas, mas ele também não bate martelo, ele não se compromete, só comenta que pode ser, mas não é tão relacionado com a idade, pode ter mais relação com o procedimento ou com o próprio parto. Então, chegando finalmente aqui na discussão, as divisões do PRM sempre de origem lateral PAM, que faz um detalhe que ele chama a atenção, pelo menos na discussão da revisão anatômica dele. O APL é o ligamento arqueado, tá? O sítio de origem de ambos os músculos é semelhante, em média começando e terminando em mesmas posições, com a LM se inserindo por normalmente 0,5 a 2 centímetros acima do ligamento arqueado. Um detalhe só que ele fala que o PRM, que é o retal, ele geralmente vai se apresentar em ângulo, ele está em ângulo super inferior, no sentido cranial para caudal e para anterior. Então, em alguns, nem sempre a gente vai ver esse músculo no mesmo corte. Ele pontua isso umas 3 vezes dentro do artigo, então, aparentemente, ele deu uma certa importância, mas ele não especifica que seria tão relevante. Talvez seja mais para a questão, mas é uma suposição, mais por uma questão de por que a gente não vê ele sempre completo, como a gente vê na maioria das vezes do tubo anal nessas imagens que a gente viu no corte prévio. A proporção dos defeitos com a LM tão condizente com a literatura, ele cita pelo menos um artigo que ele coloca que não, isso já havia sido observado previamente, entretanto não havia nos artigos prévios uma boa divisão em relação a esses dois grupos musculares, principalmente o PRM e o PM, que ele cita tanto durante essa avaliação. Um detalhe interessante que ele comenta em questão de utilidade também para o que ele encontrou e os achados dele, seria de que lesões do tipo 1 teoricamente, poderiam ter mais benefício num início de fisioterapia pélvica mais precoce. Enquanto que lesões do tipo 2, pensando que há uma perda de inserção, teoricamente, o esforço desses músculos, a realização de uma fisioterapia precoce, na verdade, poderia até piorar o quadro desses pacientes. Entretanto, ele mesmo já apontou que há necessidade de mais esforço acima disso e que ele não se propôs a isso. Como eu havia citado no começo da nossa discussão da análise do artigo, ele fala do nível 13. Como eu disse, tinha uma coisa interessante em relação a isso, que é o quê? Ele mesmo comenta na própria discussão dele que o nível 13 está mais relacionado, que é a área que você está vendo aqui e vendo as áreas de lesão, esse nível 13 ele estaria mais associado, na verdade, à abertura e formato vaginal. Ele, em nenhum momento dentro do artigo, e ele cita isso, ele faz uma avaliação de formato vaginal, de abertura vaginal, ele não se propõe a isso, ele apenas cita que, teoricamente, em relação à questão de prolapso, por esses dois grupos musculares não estarem tão relacionados, e ele fala até mesmo na lesão do tipo 2, que é uma perda de inserção, não estaria tão relacionado a uma distorção da anatomia da vagina em direção, em sentido de formar um prolapso, não teria tanta relação. Mas, querendo ou não, ele cita e só comenta que esse grupo 3 estaria muito relacionado às porções mais finais do trabalho expulsivo do parto. E nós vamos aqui.